Glória a Deus. Irmãos, então, enquanto os irmãos estão a entrar, e eu agradeço também a partilha, se puderes partilhar o link deste direto, para que mais pessoas possam ouvir a palavra de Deus e o ensino da palavra de Deus. Nós estamos a falar sobre os exercícios espirituais para desenvolver e acionar o poder de Deus, o poder da ressurreição em nós. Nós estamos ainda no mês de Abril, hoje será a última aula desta temática, que é o poder da ressurreição e os exercícios para desenvolver esse poder da ressurreição. E nós falámos, nas últimas quartas-feiras, falámos sobre vários exercícios que nos ajudam a desenvolver, a exercitar o nosso espírito e, por consequência, a poder desenvolver e ativar o poder da ressurreição em nós. Nós falámos que há uma passagem da Bíblia em que Jesus ele vai até um tanque em Jerusalém, chamado Tanque de Betesda, e a Bíblia diz que estava lá um homem há 38 anos, doente, paralítico. E a palavra de Deus diz que ele estava lá há 38 anos porque havia um anjo que descia de tempos em tempos e que agitava as águas daquele tanque, chamado Betesda, e o primeiro que entrasse naquele tanque, seja qual for a doença que tivesse, ele era imediatamente curado. E a prova disso, a prova de que isto não é apenas misticismo, é verdade mesmo, é um facto histórico, é que aquele homem estava lá há 38 anos. E pelo discurso dele, ele viu muitos serem curados nesses 38 anos e por isso é que ele continuava na esperança de poder ser curado. Mas aquilo que eu quero dizer é que aquele tanque que estava ali, e devido à sua proximidade do templo e do lugar santíssimo onde a presença de Deus estava, este fenómeno sobrenatural acontecia. Mas este facto que está narrado na palavra de Deus, ele aponta para um aspecto profético da nova aliança, do tempo que hoje nós vivemos. Aquele tanque, ele representa o nosso espírito. E representa que, assim como aquele tanque, quando as águas estavam paradas, nada acontecia, os milagres não aconteciam, mas apenas quando as águas eram agitadas é que os milagres aconteciam e os doentes eram curados. Obviamente que isso acabou, isso terminou, esse tanque já não existe, esse tanque, o lugar arqueológico existe, eu já lá estive, mas é um tanque que não tem águas neste momento. Mas o foco que eu quero trazer para vocês é que aquele tanque representa o nosso espírito. E assim também nós precisamos de aprender a agitar as águas do nosso espírito, a agitar o nosso tanque espiritual, para que o poder de Deus manifeste, para que o poder da ressurreição se manifeste. Então, hoje, podemos dizer que o nosso espírito ele é como aquele tanque de Betesda. E ele precisa de ser acionado, ele precisa de ser agitado. E por isso nós iniciamos esta série de estudos que são exatamente os exercícios para que o nosso espírito seja agitado, para que o nosso espírito seja exercitado. E nós falamos de um texto que a palavra de Deus é bem clara, um texto que está escrito, que Paulo escreveu a Timóteo. Eu vou ler o texto que está em 1 de Timóteo capítulo 4, versos 7 e 8, diz assim, eu vou ler uma linguagem mais atual, uma linguagem de hoje, para melhor compreensão. Diz assim, mas não tenhas nada a ver com as lendas pagãs e tolas. Para progredir na vida cristã, faz sempre exercícios espirituais. A outra palavra é piedade. A piedade, a palavra grega piedade, é exercitar o nosso espírito, a nossa espiritualidade, o nosso homem interior. Então Paulo está a dizer que para nós progredirmos, para nós crescermos na vida cristã, nós precisamos de fazer sempre exercícios espirituais. E depois ele diz o seguinte, pois os exercícios físicos têm alguma utilidade. E todos nós sabemos que o exercício físico
tem utilidade, faz bem à saúde, ajuda-nos a combater uma série de enfermidades e também melhora a nossa condição física. Mas Paulo está a dizer que os exercícios espirituais, eles têm alguma utilidade, mas o exercício espiritual, ele tem valor para tudo. Porquê? Diz lá no texto, porque o seu resultado é a vida. E a palavra grega vida aqui é a palavra zoe. É a vida de Deus. É a própria presença de Deus. O próprio Espírito de Deus que vai se manifestar. E ele diz, tanto agora como no futuro. Quer dizer que os exercícios espirituais que nós exercitamos no nosso espírito, eles têm utilidade para nós hoje, nesta vida que vivemos nesta terra, mas também esses exercícios espirituais, eles vão nos preparar para a vida futura, para a eternidade, mais especificamente para o dia da ressurreição, o dia em que o Senhor Jesus, ele julgará tanto os vivos como os mortos e recompensará a cada um segundo as suas obras, segundo o trabalho que realizaram em função do reino de Deus. Então, Paulo aqui ele está a falar sobre a necessidade de nós fazermos esses exercícios espirituais. E nós, por exemplo, falámos sobre o primeiro exercício, moldar a nossa vida à palavra de Deus. Nós percebemos que temos que olhar para a Bíblia como a verdade, como a nossa verdadeira realidade. Nós vivemos pela fé, nós não vivemos pelo que vemos, mas nós vivemos segundo o que está escrito na palavra. Então, moldar a nossa vida à palavra é viver segundo o que a palavra de Deus afirma, testifica que tu és, que tu tens e que tu fazes. Então, é importante desenvolver este primeiro exercício, que é moldar a nossa vida à palavra de Deus, é vê-la como um espelho que reflete a nossa verdadeira imagem aos olhos de Deus. O segundo exercício que nós falámos foi a oração da fé, de fazer a oração da fé. E a oração da fé é exatamente quando eu falo em nome de Jesus às circunstâncias, quando eu dou ordens de comando às circunstâncias da minha vida, em nome de Jesus, declarando, falando, orando no presente, crendo que Deus já realizou aquilo que eu declarei e no futuro, aquilo que eu orei, aquilo que eu semeei com as minhas palavras, será realizado, será manifesto, será trazido à realidade pelo Espírito Santo de Deus. Por isso a palavra de Deus diz, lá em João, no capítulo 14, o Senhor diz que tudo quanto pedires em meu nome, eu farei. E a Bíblia diz mais em João 16, Jesus diz, até agora nada pedistes em meu nome, mas pedi e recebereis para que o vosso gozo seja completo. E também o texto principal da oração da fé, que está em Marcos capítulo 11, que diz lá, o Senhor Jesus diz, tende fé em Deus. E tudo o que nós dissermos orando, crede que o recebestes e tê-lo-ás. Então a oração da fé é outro exercício espiritual que nós devemos exercitar na nossa vida. Como Jesus falou ao vento, falou ao mar, falou à árvore, Jesus falava às enfermidades, Jesus ordenava aos demónios, assim também a nossa oração de súplica deve ser dirigida a Deus. A nossa oração de gratidão, de louvor, de adoração deve ser dirigida a Deus. Mas a nossa oração da fé deve ser dirigida às circunstâncias da nossa vida, chamando à existência o que não existe como se já fosse. Então, Romanos capítulo 4, verso 17 diz que o nosso Deus é o Deus que chama as coisas que não são como se já fossem. Essa é a razão porque ele mudou o nome de Abraão para Abraão, o nome de Sara, de Sarai para Sara, o nome de Jacó para Israel, porque Deus queria que eles chamassem à existência aquilo, a realidade, o reflexo da palavra de Deus sobre as suas vidas e a promessa que Deus tinha para cada um deles. Então é muito importante nós exercitarmos o nosso espírito também realizando a oração da fé, que implica a confissão. Por isso a palavra de Deus diz em Josué, no capítulo 1,
No verso 8, diz lá: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele, de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito. E então farás prosperar o teu caminho e prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não te pasmes nem te espantes, porque eu, o Senhor teu Deus, sou contigo por onde quer que andares. Então, Deus falou com Josué, Deus chamou Josué para substituir Moisés e Deus disse: confessa a palavra. Chama à existência através do poder que há na língua. Provérbios 18, 21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua. Então, por isso, temos que ter muito cuidado com as nossas palavras. Devemos usá-las para gerar vida e não para gerar morte ou maldição. O próprio Jesus disse que nós seremos julgados pelas nossas palavras. Então, é muito importante nós termos esse cuidado de entender que as palavras são sementes que têm ação no mundo espiritual e no mundo natural. Ok? Nós vimos depois também outro exercício que foi o jejum que nós falámos na última quarta-feira. Então falámos sobre jejum, falámos sobre a importância do jejum, os vários tipos de jejum, quando devemos fazer jejum, falámos sobre o que é o jejum, quando se deve fazer jejum, razões para fazer jejum, o porquê do jejum e também como devemos fazer jejum segundo a palavra de Deus. Então, se tu não assististe, tu podes aí no Facebook encontrar, na última quarta-feira, eu falei e ensinei sobre este assunto, sobre este exercício espiritual que é o jejum e a oração. Hoje nós vamos falar sobre outro exercício espiritual, em princípio será o último desta série, e eu deixei o último, digamos, aquele que eu acredito que talvez seja o mais importante e aquele que também é mais polémico de todos, que é o exercício que hoje vamos falar, que é o exercício de falar em línguas ou o orar no Espírito, ok? Então, este é um assunto que é muito polémico, principalmente porque as denominações evangélicas mais antigas, elas têm uma noção, têm um entendimento nas Escrituras de que este dom de línguas, este falar em línguas, este exercício espiritual, ele é numa dimensão mais natural, uma coisa que tem a ver com uma realidade não tão espiritual, não tão, digamos, sobrenatural como as denominações mais pentecostais, mais carismáticas interpretam. Então, este é um assunto que eu acho que é muito importante falarmos dele, é muito importante esclarecer as dúvidas, porque acredito que algumas pessoas que estão agora aqui a ver-nos no direto e outras que vão ver a gravação, provavelmente têm dúvidas sobre esta questão da oração em línguas, e o meu objetivo com este vídeo é esclarecer, é ensinar, mas também estimular, desafiar a tu poderes exercitar o teu espírito através também deste exercício espiritual que é a oração em línguas, ok? Então, vamos falar deste assunto e eu queria, em jeito de introdução, dizer-vos o seguinte, que Deus, Ele disponibilizou para nós uma série de exercícios espirituais. Nós já falámos da oração da fé, moldar a vida à palavra, confessar a palavra, jejum, já vimos vários exercícios espirituais, mas estes exercícios espirituais, eles têm o objetivo de desenvolver a vida de Deus em nós, o Zoé de Deus em nós, têm o objetivo de exercitar o nosso espírito, de agitar as águas do nosso espírito, mas todos eles, aqueles que nós falámos até agora, eles, embora guiados pelo Espírito Santo, eles são exercícios que são executados na dependência da nossa mente e também debaixo da influência da nossa alma.
ok? Eu penso que todos vão concordar comigo que o jejum, por exemplo, é um exercício espiritual, mas que está dependente da nossa mente, da nossa alma, da nossa vontade, das nossas emoções, das nossas escolhas, etc. Por exemplo, o moldar a minha vida à palavra de Deus também está, obviamente, moldado muito dependente da minha mente, do meu raciocínio, do meu intelecto. E porquê é que eu estou a dizer isso? Porque Deus, na sua infinita sabedoria, e Deus porque é riquíssimo em toda a sua sabedoria, Ele deu-nos um exercício espiritual, o qual não é influenciado, nem está nada dependente da nossa alma. É algo espiritual e é algo que é feito, desenvolvido, exercitado através do nosso espírito. Ok? A alma, ela fica sem fruto, ela fica, de alguma forma, sem a capacidade de intervir ou de influenciar. E o dom de línguas, ou as línguas espirituais, ele é de facto um exercício que não depende da alma, não está nem sequer influenciado pela alma. Ele é um exercício espiritual que é desenvolvido na dependência total e única do Espírito Santo. Ok? Então, Deus deu-nos muitos exercícios, mas Deus deu-nos um exercício espiritual, o qual, na minha opinião, é aquele que tem mais impacto e mais resultado no agitar das águas, no agitar do nosso espírito, porque é um exercício que é dependente apenas do Espírito Santo, não depende em nada da nossa alma. Ok? Então, vamos abrir a palavra para nós percebermos o que é que a Bíblia nos ensina sobre o falar em línguas, sobre o exercício de falar em línguas. A palavra grega é glossolalia, uma palavra que dá a ideia de línguas estáticas, línguas que não têm uma estrutura gramatical por trás, não tem uma estrutura, digamos, organizada, com lógica, porque são línguas espirituais, são línguas do foro espiritual, de natureza espiritual, e as quais não são uma invenção ou uma língua desenvolvida por homens ou por um conjunto de regras gramaticais, linguísticas que a possam condicionar. Então, nesse sentido, vamos abrir a palavra do Senhor Vamos abrir a palavra do Senhor em 1 Coríntios. O apóstolo Paulo, ele fala bastante sobre 1 Coríntios, capítulo 14. O apóstolo Paulo fala muito sobre o dom de línguas e o apóstolo Paulo, inclusive, até faz uma comparação entre dois dons. O dom de línguas, ou o falar em línguas, e o profetizar. Então vamos abrir 1 Coríntios, no capítulo 14, e vamos ler o verso 2 ao verso 5 e depois o verso 14 ao verso 18. Amém? Então eu queria pedir aos irmãos para abrirem, se faz favor, para poder ler, fazer a leitura comigo deste texto, desta passagem bíblica. 1 aos Coríntios, no capítulo 14, e vamos ler o verso 2 ao 5 e depois o verso 14 ao verso 18. Amém? Então vamos ler. Eu vou ler e peço aos irmãos para acompanharem na vossa Bíblia. Diz assim, vamos ler com muita atenção para entender realmente aquilo que o Senhor nos está a ensinar, ok? E antes da leitura vamos orar, vamos pedir ao Senhor entendimento, para que não seja eu, mas que seja o Espírito Santo a falar através de mim, a confirmar aquilo que a palavra de Deus estará a ser falado e ministrado através da minha boca e que Deus possa esclarecer as dúvidas que os irmãos possam ter, para que vocês possam também esclarecer a outros. Amém? Então vamos orar, fecha os teus olhos e vamos orar ao Senhor. Paizinho, é no nome de Jesus que nós te agradecemos, Pai, por a oportunidade de nós podermos ministrar a Tua palavra, o Teu ensino, através, Senhor, do Facebook, através das plataformas digitais. Te agradeço por todos os irmãos que estão em direto conosco. Oro para que o Teu Espírito possa se apossar deles, trazendo entendimento, revelação e sabedoria no entendimento da Tua palavra.
Peço-te, Senhor, que não seja eu a falar na minha sabedoria, mas que sejas tu a falar através da minha vida. E peço também que aqueles que vão ver este vídeo através da gravação, também eles possam receber a tua capacidade, o teu espírito, para entender aquilo que nós hoje vamos falar. Nós oramos e te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Então vamos ler 1 aos Coríntios 14, verso 2 ao 5. Diz assim: Pois quem fala em outra língua, a palavra aqui outra língua é glossolalia, línguas espirituais, línguas angelicais, línguas estáticas, não fala a homens. Lê aí na tua Bíblia. Confirma. Pois quem fala em outra língua não fala a homens. Mas fala a quem? Senão a Deus. Visto que ninguém o entende. Até a própria pessoa. Não o entende. Porquê que não entende? Porque em espírito, lá está, não é com a mente, não é com o pensamento, não é com o intelecto, mas é em espírito, fala mistérios. Ok? Coisas desconhecidas do intelecto humano. Ok? Então isto é muito importante nós entendermos o que é que o apóstolo Paulo está a falar. O apóstolo Paulo está a falar de algo especial, de algo único, que é um exercício espiritual que é importante nós entendermos, para não cometermos erros e não, digamos assim, interpretarmos erradamente o verdadeiro sentido da palavra de Deus. Verso 3, vamos ler. Mas o que profetiza fala aos homens. Ok? Portanto, quando eu profetizo, eu estou a falar aos homens. Mas quando eu estou a falar em línguas, eu estou a falar não aos homens, eu estou a falar a Deus. E Deus quem é? João 4,23. Deus é Espírito. E é necessário que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Então o meu espírito, ele fala diretamente com o Espírito de Deus. Ok? Então, mas o que profetiza fala aos homens edificando, exortando e consolando. Então a profecia, ela tem um objetivo triplo. O objetivo da profecia é edificar, exortar e consolar. Ok? Agora, qual é o objetivo do orar em línguas? Verso 4. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Lá está. Quando eu falo, quando eu profetizo, quando eu prego a palavra, quando eu transmito a palavra de Deus, eu estou a edificar, eu estou a exortar, eu estou a consolar. Mas quando eu falo em língua estranha, quando eu falo em língua glossolalia, eu estou aqui a me edificar. Estou a edificar o meu espírito. Estou a agitar as minhas águas. Estão a entender? Então, por isso é que eu disse há pouco que há vários exercícios para exercitar o teu espírito. Mas aquele que é o mais forte, o mais, digamos, poderoso na sua ação, é o falar em línguas. E nós já vamos ver isso, que o próprio apóstolo Paulo fala isso. Então, o que fala em línguas a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Verso 5. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas. Palavra grega, glossolalia. Então, o apóstolo Paulo, ele está a dizer o porquê do falar em línguas. Já explicou que é para edificação pessoal. Já explicou que não é para falar aos homens, é para falar a Deus. E mais que tudo, diz que ele queria, o desejo dele como apóstolo, como nosso apóstolo, o apóstolo dos gentios, o desejo de Paulo era que todos falássemos em outras línguas. Irmão, lê na tua Bíblia, que é para não dizeres que sou eu que estou a dizer de minha própria autoria aquilo que está a ser transmitido. Verso 5. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas. Porquê que o apóstolo Paulo queria que todos falassem em línguas? Resposta.
Porque o apóstolo Paulo quer que todos se possam edificar a si mesmo. Se o objetivo do orar em línguas é a edificação pessoal, então o apóstolo Paulo, ele quer, assim como Deus também quer, que todos possamos nos edificar a nós mesmos. E nós já vamos ver porquê, ou que edificação é essa que o falar em línguas traz à vida do cristão, do crente. Ok? Verso 14 agora. Vamos dar um pulinho e vamos ver o verso 14. Diz assim: porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora. Diz comigo. Quando eu oro em línguas, o meu espírito ora. Mas a minha mente fica sem fruto. Lá está. Quando eu estou a falar em línguas, quando eu estou a exercitar o meu espírito na oração em línguas, a minha própria mente não está a ser edificada. Porque, a não ser que Deus nos dê interpretação, o orar em línguas não é para edificação da mente, mas é para a tua edificação espiritual. Ok? E o que é que diz mais? Verso 15. Que farei, pois? Então, se o orar em línguas edifica o meu espírito, a mente fica sem fruto, então o que é que eu devo fazer? Devo deixar de falar em línguas? Devo deixar de ensinar sobre línguas? Não, irmãos. Olha o que é que ele diz. Que farei, pois? Verso 15. Orarei com o espírito. O que é orar no espírito? Ou com o espírito? Orar em línguas. Mas também orarei com a minha mente. Com o meu intelecto, com o meu raciocínio. Cantarei com o meu espírito, mas também cantarei com a minha mente. Através de uma canção cantada em língua conhecida. Português, inglês, o que for. Isso é cantar com a mente. Agora, cantar com o espírito é quando eu canto um cântico espiritual. Quando eu estou a cantar glossolalia. Quando eu estou a cantar no espírito e a minha mente fica sem fruto. Então, irmãos, os irmãos estão a entender? Ok? Verso 16. Se tu bendisseres apenas em espírito, ele está agora a falar porque a igreja em Corinto, deixa-me fazer aqui um parênteses. Porquê é que Paulo está a falar isto? Porque a igreja em Corinto estava a cometer um erro. O erro da igreja em Corinto é que eles estavam a sobrevalorizar na igreja o dom de línguas, ou o falar em línguas. Porque eles estavam a sobrevalorizar, o apóstolo Paulo teve que trazer ensino, teve que trazer repreensão para que eles pudessem corrigir o exagero que eles estavam a fazer naquela altura. Que era o falar em línguas de uma forma descontrolada e de uma forma contrária àquilo que realmente é o propósito de o falar em línguas, o glossolado. Então, se tu bendizeres apenas em espírito, como dirá o indulto, o descrente, ou aquele que não entende, o amém, depois da tua ação de graças, visto que não entendo o que dizes. Lá está. Se eu orar na igreja, fizer uma oração em línguas espirituais, as quais nem eu próprio entendo, como é que aquele que é descrente ou aquele que de alguma forma não é uma pessoa conhecedora daquela língua, como é que ele vai dizer o seu amém? Como é que ele vai dizer assim seja se ele não entende aquilo que foi dito? Então, verso 17. Porque tu, de facto, dás bem graças a Deus. Lá está. O que tu estás a fazer não é mau. Mas o outro não é edificado. Porquê que o outro não é edificado? Vamos repetir. Porque a oração em línguas é para edificação pessoal. Ok? Agora, verso 18. Vamos perceber qual era o segredo do apóstolo Paulo. Porque que o apóstolo Paulo fazia milagres, maravilhas. Porque que ele tinha a sabedoria que ele tinha. Porque que ele se movia nos dons do Espírito como talvez ninguém se moveu além do Senhor Jesus Cristo. Não é? Porquê? Verso 18, lê lá. Dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Então o apóstolo Paulo diz que o problema não era o dom de línguas, porque ele próprio
falava em línguas, ele exercitava o seu espírito através deste exercício de falar em línguas, mais do que eles todos. Mas o que Paulo estava a dizer é que o problema não era o dom de línguas, o problema eram eles, como eles estavam a exercitar, a executar o dom ou o falar em línguas. Ok? Então, irmãos, este dom é um dom muito especial. E é um dom, como eu já falei, que tantas vezes é mal entendido. Por exemplo, há teólogos que interpretam que o falar em outras línguas é o falar em línguas conhecidas, línguas que foram, de alguma forma, estabelecidas pela humanidade, como, por exemplo, o inglês, o chinês, o russo, o espanhol, o português. Portanto, o dom de línguas é uma capacidade que Deus dá a alguém de falar várias línguas, mas línguas de homens, línguas conhecidas. Só que essa interpretação não faz sentido com este capítulo da Bíblia. Há outros textos que faz sentido, e eu já vou explicar porquê. Mas neste capítulo 14 não faz sentido. Porquê? Porque o apóstolo Paulo diz que quem fala em língua não fala a homens, fala a Deus. Então, se eu falar em português, ou em chinês, ou em inglês, eu estou a falar para quem? Eu estou a falar para homens. Entendem o que eu estou a dizer? Então, nesse sentido, este exercício espiritual, ele é realmente algo que tem uma dimensão espiritual, uma dimensão sobrenatural, muito grande, superior aos outros, o qual realmente o apóstolo Paulo diz que dava graças a Deus porque ele, na sua prática diária, na sua vida com Deus, ele falava em línguas mais do que todos eles. Ok? Então, vamos agora a ver outro versículo interessante, que o orar em línguas ou falar em línguas, ele não só edifica-nos a nós mesmos no sentido espiritual, mas ele também tem a capacidade de edificar até a nossa própria fé. Porquê? Porque quando eu me encho do Espírito Santo, quando eu agito as águas do Espírito em mim, a minha fé, ela cresce, ela se desenvolve. Judas, o livro, a carta de Judas, que não tem capítulo, só tem um capítulo, no verso 20, diz assim: mas vós, amados, edificando-vos sobre a vossa fé santíssima, numa linguagem corrente diz, edificando a vossa fé, como? Orando no Espírito. Então, Paulo está a dizer, orarei com o Espírito, orarei com o entendimento. Fazendo o quê? A relação entre o falar em línguas e o falar, a profecia, que é numa linguagem conhecida. Ok? Então, o que é que Judas está a dizer? Que eu edifico a minha fé ouvindo a palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, Romanos 10:17, mas também o falar em línguas é um exercício que edifica a nossa fé. Ok? Por isso Judas diz, edificando-vos a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Ok? Então, e ainda mais profundo, quando nós falamos em línguas, não só o meu espírito ora, mas também quem habita no meu espírito. Quem é que habita no meu espírito? O próprio Espírito de Deus, o próprio Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. Onde é que ele habita? Nos nossos corações, no nosso espírito. Agora, vê o que é que diz Romanos 8:26. Romanos 8:26 diz assim, eu vou ler. Do mesmo modo, também o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o Espírito mesmo intercede por nós. Agora, no literal original, na língua original grega, a ideia não é intercede por nós, mas a ideia é intercede por meio de nós, com gemidos inexprimíveis. Então quer dizer que quando eu estou a falar em línguas, eu não só estou a orar com o meu espírito,
eu não só estou a edificar a minha fé, mas eu estou a dar oportunidade ao próprio Espírito Santo para interceder através de mim com gemidos inexprimíveis. Por isso é que o falar em línguas, às vezes, as palavras que saem, às vezes, muitas vezes, nem parecem palavras, parecem gemidos, parecem sons que são vindos, que advêm do nosso homem interior, do nosso espírito. Ok? Então, irmãos, a palavra de Deus, ela interpreta-se a si própria e nós entendemos aqui claramente que o falar em línguas é um exercício espiritual, na minha opinião, de nível superior, e é um exercício espiritual que Deus quer, que preparou para todos. Paulo desejava que todos pudessem assim o receber, e também é um exercício que desenvolve a nossa fé e que permite ao Espírito Santo interceder através de nós. Ok? Então é muito importante este exercício espiritual. Ok? Porque quando eu estou a falar em línguas, algo acontece no meu espírito. O meu espírito, ele é acionado, ele é agitado, e a vida de Deus, o zoe de Deus, o poder da ressurreição, ele é libertado, ele é liberto, ele é liberado, criando e transformando tudo à minha volta. Ok? Então, é muito importante nós entendermos isso, por isso é que Jesus disse que aqueles que crerem falarão novas línguas. A palavra novas aqui é línguas que não existem. Não existiam naquela altura. Eram línguas, não línguas distantes, mas línguas novas. Aí Jesus estava a falar de quê? De um dos sinais do sobrenatural de Deus na vida do verdadeiro cristão. Ok? Para além de curar os enfermos, de expulsar os demónios, o falar novas línguas é algo que faria parte do pacote do sobrenatural de Deus na vida do cristão, ok? Marcos capítulo 16, no verso 16 em diante, diz isso que eu te estou a dizer, que em nome de Jesus falaríamos novas línguas. A palavra grega dá a ideia de línguas novas, línguas que não existiam naquela altura, ok? Então, continuando, há pouco eu falei sobre que este é um assunto polémico, é um assunto que é suscetível a várias interpretações. Eu já expliquei há pouco que as denominações mais históricas, elas, na sua grande maioria, principalmente as que não passaram por uma reforma a nível da sua prática espiritual, em termos dos dons do Espírito, em termos do falar em línguas, os nossos irmãos, eles têm alguma dificuldade em assumir a interpretação que os nossos irmãos pentecostais de alguma forma trouxeram e desenvolveram mesmo até no movimento pentecostal foi desenvolvido e é mesmo restaurado, a palavra que eu acho que é correta foi restaurado à Igreja o poder do Espírito Santo, o manifestar do Espírito Santo, que não é só o falar em línguas, mas também é a manifestação dos outros dons do Espírito, os quais durante séculos foram esquecidos, foram mesmo até, digamos, negados por parte da Igreja apóstata, a Igreja que realmente se afastou da verdade do Evangelho. Ok? Então, o que eu quero agora tentar explicar aos irmãos é porquê que existe esta confusão. Porquê que as pessoas, porquê que há denominações que dizem que o dom de línguas são línguas espirituais, são línguas que edificam o espírito, etc. E porquê que há outros teólogos, outros estudiosos da Bíblia que dizem que não, que são línguas que existem, que têm uma gramática, etc, etc. Portanto, eu queria-vos explicar isso. Porquê? Porque, dando o meu testemunho pessoal, eu tive a graça de nascer no meio evangélico. Os meus pais... portanto, quando eu nasci já eram cristãos, já eram evangélicos, inclusive até se conheceram na igreja cristã, igreja evangélica, e eu tive o privilégio de nascer na igreja. Mas a igreja onde eu nasci, a igreja que eu cresci espiritualmente, os meus primeiros anos de vida, era uma igreja tradicional, era uma igreja conservadora.
E por causa disso, a interpretação era uma interpretação não pentecostal, não carismática do texto da palavra de Deus concernente ao dom de línguas. Então, o que é que aconteceu? Mais tarde, muitos anos mais tarde, quando eu comecei a estudar este assunto, quando eu comecei a investigar este assunto e até a interagir com outros irmãos que tinham um entendimento diferente daquilo que eu tinha, é que eu comecei de alguma forma a entender que realmente o falar em línguas e mesmo a manifestação dos dons do Espírito Santo não era algo que tinha acabado no passado, não era algo que Deus tinha dado apenas para a igreja primitiva, mas era algo que Deus estava a restaurar hoje, nos nossos dias, e que iniciou num grande movimento no início do século passado, que foi no movimento pentecostal. Um movimento que iniciou ali na Azusa Street, nos Estados Unidos da América, que Deus usou um pastor de raça negra, um pastor, digamos, que nos seus ancestrais descendeu de escravos, uma pessoa humilde, inclusive até não tinha um olho, era uma pessoa que tinha perdido um olho, uma pessoa comum, mas que Deus usou para restaurar o movimento carismático da igreja. O que é o carismático? A palavra carismático vem de carisma. A palavra carisma é a palavra dom no grego. Então, o carismático é aquele que acredita e busca os dons do Espírito Santo. Ok? Então, ele realmente foi usado, esse grande homem de Deus, que Deus realmente usou para isso. Mas eu quero, como eu expliquei há pouco, eu quero então explicar o porquê de haver esta confusão. E para mim, na minha ótica, tem muito a ver por duas razões. Primeiro, o estudo da língua original. Portanto, é necessário, para termos uma boa interpretação em textos mais difíceis, é necessário fazer o estudo, a exegese do texto na língua original, que foi o que eu fiz, e por aí ter descoberto que a palavra de 1 Coríntios 14 é glossolalia, que é diferente de outros textos que falam em línguas, que não é glossolalia, é xenoglússia, e essa sim, a xenoglússia, é a língua conhecida, é a língua para homens, ok? E a segunda razão é exatamente a falta de... a ignorância mesmo relativamente aos dons espirituais. Então, eu queria que nós lêssemos agora 1 Coríntios 12 e vamos ler o verso 1 ao verso 10. Okay? 1 Coríntios 12, ele fala exatamente da lista dos dons espirituais, dos 9 dons espirituais, os 3 dons de revelação, os 3 dons de poder, os 3 dons. Portanto, está dividido em 3 classes diferentes, os tais 9 dons. E eu queria que nós lêssemos o versículo 1 e o versículo 10. Amém? Vamos ler. Diz assim. 1 Coríntios 12, verso 1 e o verso 10. Diz assim. O apóstolo Paulo diz assim: Ora, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então Paulo, já na igreja primitiva, Paulo estava a ver e a detectar que já existia muita ignorância relativamente aos dons espirituais. Então agora imagina, se na altura de Paulo, que foi mais ou menos no ano 60 da era cristã, cerca de 30 anos pós-Cristo, ok? Pós-morte e ressurreição de Cristo, se já existia naquela altura ignorância, imagina hoje, 2000 anos depois. Então não é de estranhar existir esta diferença de interpretação. Uns dizem que é uma coisa, outros dizem que é outra. Assim como a vinda de Jesus, assim como o arrebatamento, assim como o anticristo, são temáticas que existe muita divergência. Porquê? Porque já na altura eram assuntos polémicos. Já na altura o inimigo já estava a semear o joio. O inimigo já estava a querer roubar à igreja estes exercícios espirituais que o Espírito Santo nos deu para a nossa edificação pessoal. Porque aquilo que o diabo quer é o quê? É que tu não te edifiques a ti mesmo. Porque um crente que não é edificado não vai conseguir edificar a igreja, não vai conseguir edificar e constituir e estabelecer o reino de Deus na terra.
Ok? Então, Paulo diz o quê em Romanos, em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 1? A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. E o verso 10, vamos ler. A outro, a operação de milagres, portanto, ele está a descrever aqui os dons do Espírito, e ele diz assim no verso 2. A outro, o Espírito Santo dá o dom de operação de milagres. A outro, a profecia. A outro, o dom de discernir os espíritos. A outro, a variedade de línguas. E a outro, a interpretação das línguas. Agora, eu chamo a tua atenção para esta palavra aqui. Variedade de línguas. Diz comigo. Variedade de línguas. Repara que ele aqui não diz língua estranha ou outra língua. Ele usa a expressão variedade de línguas. Porquê? Porquê? Porque, na realidade, o dom de línguas que nós chamamos o falar em línguas, ele tem 3 dimensões diferentes. Por isso é que o apóstolo Paulo usa muito bem a palavra variedade de línguas. Ou diferentes tipos de línguas que Deus dá para a nossa edificação. Ok? Entendeste? Então, em 1 Coríntios capítulo 14, Paulo não está a falar da variedade de línguas. Paulo está a falar de um tipo da variedade de línguas. Um tipo das línguas que fazem parte do pacote variedade de línguas. Eu vou-te provar isso. Eu vou-te mostrar na Bíblia que aquilo que eu estou a dizer faz sentido. Ok? Então, vamos ver. O primeiro tipo é aquele que nós estamos a falar. 1 Coríntios 14 é o chamado glossolalia. É as línguas que são espirituais, que a nossa mente fica sem fruto. São aquele que fala em língua, este tipo de língua fala a Deus, não fala aos homens, ok? Fala mistérios. O objetivo dele é edificação pessoal, não é a edificação da igreja, é a edificação pessoal. Ok? Mas existe outro tipo de línguas, que são as línguas como sinal para os homens. E há muita gente que não sabe isso e mistura as duas línguas. Mistura as línguas espirituais com as línguas naturais. As línguas que existem, ok? Que é a palavra xenoglússia. Ok? Onde é que a xenoglússia está? Por exemplo, Atos, capítulo 2, verso 4 a 8. Diz assim, eu vou ler. Atos 2, 4 a 8 diz assim. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas. Agora, a palavra aqui, outras línguas, não é glossolalia, é xenoglússia. Porquê? Vamos ver. Conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Muito bem. Verso 5. Habitavam em Jerusalém judeus, homens piedosos, de todas as nações que há debaixo do céu. Repara, eles estavam, este Atos 2 está a descrever o quê? A descida do Espírito Santo no dia de quê? De Pentecostes. O que era o Pentecostes? Era uma festa judaica, que se celebra até hoje, e que trazia judeus de todo o mundo para Jerusalém. Então, por isso é que diz que estavam em Jerusalém, naquela altura, judeus de todas as nações. Agora vê o que é que aconteceu. Verso 6. E ouvindo-se, pois, aquele ruído, ajuntou-se a multidão e estava confusa. Porquê? Porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Então quer dizer que esta língua, que esta manifestação do Espírito Santo, que este tipo de variedade de línguas não é o mesmo de 1 Coríntios 14. 1 Coríntios 14 é uma língua que fala a Deus e Atos 2 é uma língua que fala aos homens. Por isso é que eles entendiam. E Paulo em 1 Coríntios 14 diz que ninguém o entende. Estão-me a fazer entender? Ok? 7. E todos pasmavam e se admiravam, dizendo uns aos outros, pois que não são estes homens galileus que estão falando? Galileus no sentido depreciativo, os galileus no sentido de saloios, provincianos, não é? Como é que eles conseguem falar tantas línguas? Verso 8.
como é que, pois, que os ouvimos falar, cada um na própria língua em que nascemos? Lá está. Língua humana. Língua em que eles nasceram, em que eles cresceram. Então, irmãos, o primeiro tipo de língua é língua para edificação pessoal, é uma língua espiritual, não é uma língua para homens, é uma língua para Deus. Paulo explica isso, 1 Coríntios 14. Segundo tipo de língua é uma língua xenoglúcia, é uma língua para os homens, é uma língua que é um sinal para os descrentes, é um sinal sobrenatural em que alguém que nunca aprendeu a falar chinês, pelo Espírito Santo, começa a falar, a ensinar, a ministrar em chinês, uma língua que ele nunca aprendeu. Então, e qual é o terceiro tipo de línguas dentro do variedade de línguas? Será que existe um terceiro tipo? Existe. Existe também um terceiro tipo de línguas, que são as línguas com interpretação. Ok? Línguas para a edificação da igreja. Ok? Vou repetir. Línguas espirituais para edificação pessoal, línguas como sinal para os homens e línguas para edificação da igreja. Então, há um tipo de língua para edificação da igreja? Há. Qual é? É a língua que tem interpretação. Ok? A língua que tem interpretação. Então, vamos ver isso. Vamos ver em 1 Coríntios, no capítulo 14, verso 12 e 13. Diz assim, 1 Coríntios, capítulo 14, verso 12 e 13, diz assim. Eu vou ler. Assim também vós, já que estáis desejosos de dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. Olha bem o que é que Paulo está a dizer aqui. Assim também vós, e eu incluo-me neste vós, que estáis desejosos de dons espirituais, de receber dons espirituais, procurai abundar neles. Para quê? Para a edificação da igreja. Verso 13. Por isso, o que fala em língua, o que é que ele deve fazer na igreja? Ore para que possa interpretar. Ok? Então, irmãos, quando eu falo em línguas na igreja com interpretação, eu estou a edificar a igreja. E esse é o terceiro tipo de língua, dentro do dom variedade de línguas, que é a língua para edificação da igreja. Ok? Quando eu falo em línguas sem interpretação na igreja, eu não estou a edificar a igreja. Então, nós devemos exercitar o dom de línguas a nível nós e Deus, a glossolalia, línguas para Deus, mas na igreja nós devemos falar o terceiro tipo, o línguas com interpretação. E este era exatamente o problema da igreja em Corinto. A igreja em Corinto, eles ignoravam isto. Eles falavam em línguas sem interpretação. Então Paulo chegou a dizer, se alguém entrar na igreja, alguém descrente, entrar na igreja, e vocês estiverem todos a falar em línguas espirituais, o que é que a pessoa vai pensar? Vai pensar que todos vocês estão loucos. O próprio apóstolo Paulo diz isso aí em 1 Coríntios 14. Porquê? Porque não há interpretação. Ok? Entenderam? Verso 26. Vamos ler agora o 26 a 28. Diz assim. Que fazer, pois, irmãos? Quando vos congregais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Repara, o que é que Paulo está a falar? Olha o que é que ele diz. Ele fala dos vários aspectos no culto. Ele diz, tem salmo, o que é salmo? Louvor e adoração. Tem doutrina, o que é doutrina? Ensino. Tem revelação, o que é revelação? Dom da profecia, o dom de revelação da vontade de Deus na vida das pessoas. Tem língua, o que é língua? É exatamente aquilo que estamos a falar e tem interpretação. Então, na igreja, quando há língua, tem que haver interpretação. Faça-se tudo para edificação. Verso 27.
Se alguém falar em língua, faça-se isso por 2 ou quanto muito 3. E cada um por sua vez. Lá está. Não falem todos ao mesmo tempo, que era o que estava a acontecer na igreja em Corinto. Mas fale um de cada vez e haja o quê? Lê lá na tua Bíblia, verso 27. Haja o quê? Haja quem interprete. Lá está. Quando se fala em línguas na igreja, tem que haver interpretação, porque o falar em língua com interpretação é o terceiro, podemos dizer que é o terceiro aspecto da variedade de línguas. Ok? Verso 39 diz: portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais o falar em línguas. Então o próprio apóstolo Paulo diz para não se proibir falar em línguas, porque o problema não são as línguas, o problema é o uso na igreja do falar em línguas. Então, o que Paulo está a dizer é: eu quero que vocês falem, o falar em línguas é para edificação pessoal, é importante exercitar o nosso espírito através deste dom especial, deste exercício espiritual que é o falar em línguas, mas na igreja deverá existir a interpretação. Estão-me a fazer entender? Mas quando eu não estou na igreja, quando eu estou no meu devocional com Deus, quando eu estou no meu tempo de oração e jejum, quando eu estou no meu tempo de estudo da palavra, quando eu estou no meu tempo de intercessão, eu posso e devo falar em línguas. E não preciso de interpretar. Porquê? Porque estou sozinho. Eu e Deus. Estão a entender o que eu estou a dizer? Amém? Então, quais são os 3 tipos de línguas? Línguas espirituais, glossolalia, língua para falar a Deus, língua como sinal para os homens, xenoglússia, e línguas com interpretação para a edificação da igreja. Ok? Irmãos, por causa do desconhecimento disto, é que existe confusão. Porquê? Porque há pessoas que dizem: mas o falar em línguas, os apóstolos falaram em línguas que os homens percebiam. Então aquilo que os pentecostais fazem não é falar em línguas, porque no dia que o Espírito Santo desceu, eles não falaram línguas dos anjos, eles falaram línguas que todas aquelas pessoas entenderam. Só que o que nós precisamos de entender é que o xenoglússia, aquilo que aconteceu no Pentecostes, é um tipo de língua dentro da variedade das línguas. Mas existe um que eu estou a falar e é o qual esta aula se está a debruçar, que é o falar em línguas espirituais, é o falar em glossolalia para edificação pessoal. É um exercício para a edificação do teu espírito. Ok? Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, vamos agora perceber então a utilidade do dom de línguas. Já percebemos alguns fatores importantes. Então, o dom de línguas também é, para além de edificar o nosso espírito, para além de, acompanhado com a interpretação, servir para a edificação da igreja, o dom de línguas, ele é, na realidade, a porta para a entrada, para nós recebermos os outros dons do Espírito Santo. Por isso é que Paulo diz: aquele que fala em língua, ore para que possa interpretar. Interpretar é o quê? É outro tipo de dom. Então, por exemplo, Paulo muitas vezes diz, e eu vou ler aqui, verso 4, diz: o que fala em outra língua edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quero que vós todos falassem outras línguas. Paulo desejava que eles falassem línguas porque Paulo sabia que a importância de o exercitar o nosso espírito com o falar em línguas. Principalmente para receber os outros dons. O procurar com zelo os dons espirituais implica orar em línguas de edificação pessoal. Ok? Então, por isso é que Deus, o Senhor, nos dá a ordem de buscarmos com zelo, e Deus usa mesmo esta palavra, buscar com zelo os dons espirituais. Vamos ver isso. 1 Coríntios 12, 31. Vamos ler. 1 Coríntios 12, 31. Diz assim: mas procurai com zelo os maiores dons. Os maiores
dons. Procurai com zelo os maiores dons. Quer dizer que existem dons que são mais importantes do que outros. Ou melhor, que em determinadas circunstâncias há dons que são maiores do que outros. Por exemplo, vou-te dar um exemplo claro. Imagina que tu estás, por exemplo, perante uma pessoa que está doente. E ela está com uma enfermidade. Ela quer ser curada. Ela precisa de ser curada. Naquele momento, o maior dom é o quê? É o dom de quê? De cura. Certo? O dom, por exemplo, o dom da profecia ou o dom por exemplo, discernimento de espíritos, o que for, não é tão importante do que o dom de curar. Porquê? Porque o dom de curar vai-te capacitar para tu poderes curar aquela pessoa. Então, por isso é que Paulo diz, procurai com zelo os maiores dons. Isto é, nós precisamos de entender qual é a necessidade da nossa igreja, da nossa vida e do nosso ministério. Por exemplo, há pessoas que têm um ministério específico e que determinados dons específicos acompanham o ministério daquela pessoa porque aquela pessoa precisa daqueles dons para poder realizar o seu ministério. Ok? E o que é que ele diz a seguir? Procurai com zelo os maiores dons, ademais, eu vos mostrarei um caminho sobremodo excelente. Então, quando nós aprendemos a exercitar o nosso espírito, quando nós aprendemos a procurar os dons e a receber os dons, nós acabamos por percorrer um caminho excelente, onde o poder e a unção de Deus, ele marca a nossa vida e se manifesta na nossa vida. Ok? Outro texto também, para vocês entenderem, é em 1 Coríntios 14, verso 1. Vamos ler. 1 Coríntios 14, 1. Nós não lemos há bocadinho, lemos logo o 2, de propósito, para agora lermos 1. Olha o que é que diz 1. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Então, aqui Paulo está a dizer o quê? Como ele está a falar para a igreja e como ele está a falar, a corrigir um erro que havia na igreja de Corinto, relativamente ao dom de línguas, ou falar em línguas, Paulo está a dizer, olha, procurai com zelo os dons espirituais, mas, principalmente, no vosso contexto, o profetizar. Estão-me a fazer entender? Agora, o interessante é que Paulo, ele está-nos a desafiar, ele está-nos a exortar a nós procurarmos com zelo os dons espirituais. Ele até dá o exemplo, se alguém fala em línguas, mas não interpreta, ore para que possa receber o dom da interpretação das línguas. Ok? Então, meus queridos, outro texto, por exemplo, Paulo diz a Timóteo, por exemplo, em 2 Timóteo capítulo 1, verso 6, Paulo diz assim a Timóteo, por esta razão te lembro que despertes o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Então, irmãos, muitas vezes nós pensamos que precisamos de descobrir o dom. Na minha opinião, quando nós entendemos que precisamos de descobrir o nosso dom, nós ficamos numa atitude passiva. Enquanto que se nós entendermos que os dons não têm que ser descobertos, mas têm que ser procurados e desenvolvidos, têm que ser despertos, então a nossa atitude passa a ser proativa. Em vez de ficar à espera que Deus nos dê ou que Deus revele, nós tomamos a iniciativa de procurar, de despertar o dom que já existe em nós. Ok? Então, por isso é que eu digo-vos que o procurar os dons do Espírito é um exercício espiritual que tem que ser desenvolvido, que tem que ser procurado em nome de Jesus. Ok? Então, como buscar com zelo os dons espirituais? Então, esta é a última pergunta de hoje, da lição de hoje. Como eu devo então buscar os dons espirituais? Resposta: o dom de línguas é para edificação pessoal.
Então, como é que eu posso procurar os dons espirituais? Através do dom ou do exercício que vai edificar a minha vida. Então, por isso é que eu afirmei há pouco que o dom ou o falar em línguas é a porta de entrada ou é a porta para receber os outros dons do Espírito Santo. Por isso, irmãos, se tu reparares que aquelas pessoas, aqueles irmãos que Deus usa nos dons espirituais, o dom de curar, o dom de expulsar demónios, o dom de discernimento dos espíritos, o dom da profecia, etc., se tu reparares, eles são pessoas que também falam em línguas. Tal como Paulo, dou graças a Deus que falo em línguas mais que todos vós. Então, este foi o mistério que eu entendi. Que, enquanto eu negar o dom de línguas, enquanto eu disser ou for ignorante relativamente ao dom de línguas, eu estou a impedir Deus de poder me dar, de poder me usar nos outros dons do Espírito, os quais são para a edificação da Igreja do Senhor. Amém? Então, Deus deu-nos um dom, ou melhor, um exercício, para que através desse exercício os outros dons pudessem ser edificados em nós para a edificação da Igreja. Então entendemos a razão, a importância de falar em línguas neste contexto de 1 Coríntios, capítulo 14. Ok? Então, volto a dizer, verso 13 que diz: portanto, aquele que fala em língua, ore para que possa interpretar. Ok? Então eu digo mais e aumento o campo de ação. Aquele que fala em língua, ore para que possa curar. Aquele que fala em língua, ore para que possa profetizar. Aquele que fala em língua, ore para que possa expulsar demónios. Para que possa operar milagres e maravilhas. Para que possa receber a palavra de conhecimento, a palavra de sabedoria. Para que receba o dom da fé, etc, etc, etc. Então, como é que eu procuro os outros dons? Através da oração. Através do orar em espírito. Porque quando eu falo em línguas, o meu espírito é edificado. E se as minhas águas são agitadas, então os outros dons podem ser descobertos, despertos em mim e através de mim. Ok? Então, concluindo, o dom de línguas é um exercício espiritual que te edifica espiritualmente e te capacita a receber os outros dons espirituais. Buscar com zelo os dons espirituais, como Paulo diz em 1 Coríntios 12, verso 31 e 1 Coríntios 14, verso 1, buscar com zelo os dons espirituais implica o quê? Implica também é um exercício espiritual e implica o quê? O falar, o orar no Espírito. Ok? O orar no Espírito. Orar no Espírito é outra palavra, é outra expressão para o falar em línguas glossolalia. Ok? Por isso é que Paulo diz assim: vigiai e orai em todo o tempo no Espírito. Lá está. Eu não consigo orar em todo o tempo com o meu intelecto, com a minha mente. Mas no Espírito eu posso orar em todo o tempo. Eu posso estar em constante oração no Espírito. Porquê? Porque eu posso estar a orar no Espírito e a conduzir. Eu posso orar no Espírito e cozinhar. Eu posso orar no Espírito e trabalhar, limpar a casa. Eu posso fazer tudo o que a minha mente precisa de estar focada e continuar a orar no Espírito. Por isso Paulo diz: vigiai nisso e orando em todo o tempo no Espírito. Ok? Está em Efésios, no capítulo 6, verso 18, diz isso. Ok? Então, irmãos, eu queria terminar este ensino de hoje fazendo uma oração, orando e pedindo realmente para que o Espírito Santo possa capacitar cada um a poder receber esse exercício espiritual que é o falar
em línguas, ok? Se tu ainda não falas em línguas, eu quero te desafiar a tu buscares isso com zelo, a procurares em oração, sabendo que é algo que Deus tem para ti. É algo que Deus preparou para a tua edificação. Amém? Então, deixa-me orar por ti para que realmente o Espírito Santo possa te encher de tal forma que tu possas começar a exercitar este espírito, este dom, este exercício espiritual, que é o falar em línguas espirituais para edificação pessoal, ok? E não para os homens ou para a edificação da igreja. Amém. Vamos orar então. Paizinho, é no nome de Jesus que eu quero neste momento, Senhor, abençoar os meus irmãos que me veem em direto. Pai, pedir para que a Tua presença, a Tua unção possa vir sobre eles. E eu te peço, Pai, que possas trazer entendimento, sabedoria, mas também revelação sobre este assunto que nós falamos. Pai, e a importância que ele tem, a qual o apóstolo Paulo, de uma forma tremenda, mostrou a importância de nós termos a prática, o exercício de falar em línguas. Eu peço-te, Senhor, que tu possas, ó Deus, ajudar os meus irmãos. Aqueles que já falam, aqueles que já têm a capacidade de o fazer, que possam valorizar, que possam desenvolver, que possam exercitar esse exercício espiritual que é tão importante. Mas aqueles que me estão a ouvir e que ainda não o receberam ou que ainda não o iniciaram na sua prática de exercícios espirituais, eu quero te pedir, Senhor, que tu possas derramar sobre cada um deles o teu Espírito. Que eles possam ser batizados, que eles possam ser cheios do teu Espírito Santo. E que através do teu Espírito eles possam, Senhor, ó Deus, ministrar ao Senhor através deste exercício tão importante que é o falar em outras línguas. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu oro e eu te agradeço pela oportunidade de poder estar ensinando o Senhor através, ó Deus, do Facebook, através desta plataforma digital. Em nome de Jesus eu oro para que tu possas edificar os meus irmãos e que eles possam realmente exercitar o seu espírito e possam desenvolver e acionar o poder da ressurreição neles e através deles. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Irmãos, este ano, o ano de 2020, o Senhor nos disse no início do ano que é o ano para nós avançarmos para águas mais fundas. E aquilo que eu quero é que tu, através dos exercícios espirituais que nós falámos, tu possas aproveitar este tempo que estás em casa, este tempo que Deus permitiu de nós podermos estar em casa, resguardados, que nós possamos utilizá-lo para desenvolver o nosso espírito e poder exercitar, desenvolver estes exercícios espirituais, os quais nos vão fazer avançar para águas mais fundas. E a minha oração é que, quando nós chegarmos ao final deste ano, nós possamos olhar para trás e dizer, verdadeiramente, este ano eu avancei para águas mais fundas. Eu experimentei coisas que eu nunca tinha experimentado em Deus. E eu consigo, hoje, ouvir Deus e ser usado por Deus de uma forma como eu nunca antes tinha sido usado. Em nome de Jesus. Amém.